Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e hoje vamos falar sobre fidelidade durante o período da grande tribulação. E mais especificamente eu quero usar para falar desse assunto Antipas, o homem que recebeu o testemunho eterno de ser chamado de a fiel testemunha. Um exemplo que perdura pelos séculos para a igreja do tempo do fim. Em Apocalipse, nós encontramos ali 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. E uma das cartas é a carta direcionada à igreja que estava situada em Pérgamo. Nesta carta, nós vamos encontrar o relato da morte do bispo, né, do pastor da igreja de Pérgamo, chamado de Antipas. E o texto ele declara o seguinte, Apocalipse 2, versículo 13. Sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. O que eu quero destacar neste texto é justamente este homem que só aparece neste momento nas Escrituras. Não há nenhuma outra citação ou menção sobre Antipas na Bíblia. Porém, Antipas ele foi um discípulo do apóstolo João. E este discípulo ele recebeu a igreja de Pérgamo para pastorear. Ele se tornou o bispo de Pérgamo. O detalhe é que Antipas ele viveu no período de perseguição da igreja. Um período que foi mais ou menos entre o governo de Nero e o governo de Domiciano. E neste período de Nero e Domiciano, a igreja foi muito perseguida por se negar a prestar culto ao imperador e a outros deuses que eram chamados de mais antigos do que essa nova religião que estava surgindo, denominada de O Caminho ou até mesmo de cristãos. Neste período, os cristãos eles eram perseguidos e viviam sempre sob a ameaça de exílio ou de execução pelo próprio imperador. E olha só como é interessante. Muitos cristãos eles precisavam fugir das suas casas para não serem mortos, e quem escolhesse ficar era morto por não negar a sua fé. Isto está apontando muito para uma figura do que vai voltar a acontecer no tempo do fim, aonde vai se levantar o personagem que popularmente chamamos de o Anticristo e que também levantará uma perseguição contra a igreja, contra os santos. A palavra de Deus mesmo diz que ele terá autoridade para agir durante um período de 42 meses, 1260 dias, aonde os santos serão entregues nas suas mãos e ele os vencerá. Fala de perseguição da parte deste governante que virá, deste personagem que chamamos de o Anticristo. E isto já estava tipificado na história, no período da igreja primitiva, quando foi direcionada estas 7 cartas. Agora, quando olhamos para Antipas, Antipas ele foi preso 2 vezes. A primeira vez que Antipas foi preso foi por se negar a prestar culto aos deuses dos sacerdotes pagãos. Deuses que eles chamavam de mais antigos e por isso mais respeitáveis do que esta nova religião cristã que estava surgindo. Depois de ser solto pela primeira vez, Antipas ele é preso uma segunda vez, novamente por se negar a prestar culto a esses deuses pagãos, aos ídolos, culto ao imperador, e também por não negar a sua fé em Cristo. E por isso que Antipas ele recebe esse testemunho eterno do próprio Jesus que está ditando a carta para João. Ele é chamado de Antipas, a
fiel testemunha. Porque mesmo em face da morte, ele não amou a sua própria vida, ele não negou a Cristo. Ele permaneceu fiel até o fim. Então, Antipas, depois de ser preso pela segunda vez e ser levado diante do governador, ele agora vai ser morto por causa da sua fidelidade ao nome de Jesus. E como é que Antipas foi morto? Antipas ele sofreu o martírio por uma das piores execuções que existe na história. Antipas ele foi capturado e levado até o templo de Ártemis, aonde ele foi lançado dentro de um touro de bronze. Foi uma das mais cruéis máquinas de tortura e execução que o homem já desenvolveu, cujo invento é atribuído a Falares. O aparelho, ele era uma estátua de bronze oca, na forma de um touro mugindo. No interior havia um canal desenvolvido semelhante a uma válvula móvel, a uma trombeta, a um trompete, que ligava a boca ao interior do touro. E quando as pessoas gritavam ali dentro, parecia que o touro ele estava mugindo. Após colocada a vítima, a abertura do touro de bronze, ela era fechada e posta sobre uma fogueira embaixo. À medida que a temperatura aumentava no interior do touro, o ar ele começava a ficar escasso e a vítima ela procurava os meios para respirar, recorrendo aos orifícios frontais desse touro de bronze. E os gritos exaustivos, eles pareciam como se o touro ele estivesse mugindo. Segundo a tradição cristã, Antipas foi morto num touro de bronze por se negar a adorar ídolos e por não negar a Cristo, por escolher ser fiel a Cristo, a Jesus, até o fim. Quando eu olho para a história de Antipas, a fiel testemunha, depois de ter passado por uma prisão e na segunda ter ido ao extremo de ser levado ao martírio, eu percebo o porquê que Antipas é chamado por Deus e deixado nas Escrituras como um testemunho eterno para os nossos dias, para a igreja do tempo do fim. E a essa altura do vídeo, eu quero deixar aqui 3 considerações antes de encerrarmos esse vídeo. Primeira consideração que eu quero fazer é que quando a gente olha para a palavra de Deus e nós encontramos o relato de Antipas, a fiel testemunha, numa destas 7 igrejas, no livro de Apocalipse, nós encontramos aqui Jesus deixando uma mensagem para a igreja do tempo do fim. O que Jesus estava era querendo preparar a igreja para uma grande tribulação que as Escrituras anunciam que haverá no tempo do fim. Uma tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. E não é para menos. Quando nós lemos os relatos do livro de Apocalipse, nós vamos ver se repetindo o que aconteceu nos dias de Antipas. Porque nos dias de Antipas era exigido a adoração aos ídolos. E nós vamos perceber que na grande tribulação vai ser levantada a imagem da besta. E a palavra de Deus declara que também será exigido a adoração a esta imagem. E é um detalhe que nós vamos ver se repetindo nas mais diversas passagens das Escrituras. Isto aconteceu nos dias de Antipas, a fiel testemunha, morto por não se dobrar aos ídolos e morto por não negar ao nome de Jesus. Mas isto vem de muito antes. Olha só os exemplos que Deus deixa na sua palavra. Quando nós olhamos para o tempo de Daniel, que é outro profeta apocalíptico, lá nós vemos Nabucodonosor erguendo uma grande imagem e exigindo adoração. E nós vamos ver 3 testemunhas ali sendo lançadas na fornalha de fogo por se negar a adorar uma imagem. E aquela imagem de Nabucodonosor, assim como nos dias de Antipas, ela tipifica o tempo do fim, a imagem da besta.
E por causa desta imagem da besta que será levantada no tempo do fim, a palavra de Deus diz que muitas pessoas, por não adorar esta imagem, por não negar o nome de Jesus, serão mortas. A primeira mensagem que nós encontramos através da figura de Antipas é que Jesus estava dizendo: olhem para Antipas, a minha fiel testemunha, que mesmo em face da morte, ele não negou meu nome, ele foi fiel até o fim, ao ponto de Antipas ser considerado pelo próprio Jesus, ter recebido o testemunho eterno de ser chamado de a fiel testemunha. O que Jesus estava era preparando a igreja do tempo do fim, que leria essas cartas nos nossos dias, para que a gente olhasse e entendesse que no período da grande tribulação, muitas pessoas vão ser perseguidas, presas e até mesmo mortas por não negar a Cristo e não se dobrar à imagem da besta. E aí nós vamos encontrar vários textos que confirmam o que eu acabei de falar. Por exemplo, Apocalipse 13:10, o texto diz: se alguém há de ir para o cativeiro, para a prisão, para o cativeiro irá. E se alguém há de ser morto à espada, a espada haverá de ser morto. E aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Perceberam as palavras? A perseverança e a fidelidade dos santos. Quando nós olhamos para Antipas, ele é chamado de a fiel testemunha, porque ele foi fiel até o fim, até a morte. E Jesus está dizendo que no tempo do fim, no tempo que se levantar a grande tribulação, muitas pessoas vão voltar a ser presas em alguns lugares, em outros pessoas vão ser mortas, vão ser levadas ao martírio, e Jesus, ele declara: aqui é que está a perseverança e a fidelidade dos santos. Por isso que esse vídeo é sobre fidelidade, ser fiel até o fim. O próprio Jesus fala em Mateus 24, quando ele termina de falar sobre a sessão do princípio das dores, ele vai falar sobre uma perseguição que se levantará imediatamente após o princípio das dores. E olha só como será essa perseguição. Mateus 24, versículo 9 ao 13. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Você consegue enxergar aqui o tempo de Antipas? Ser perseguido, preso e até o ponto de ser entregue à morte? É o que Jesus estava dizendo que vai acontecer depois do princípio das dores. E Jesus diz assim, ó: os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa era a mensagem que Jesus estava deixando para aqueles que no tempo do fim passarão por uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Jesus estava dizendo: vocês vão ser perseguidos, muitos vão ser entregues à morte. Ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E por isso é que Jesus ilustra tudo isso que ele estava falando quando ele dá um exemplo. Ele diz: olhem para a minha fiel testemunha, Antipas, que mesmo em face da morte, ele permaneceu fiel, a fiel testemunha. E aqui é que entra uma das passagens que eu amo ler, Apocalipse 12, versículo 11, aonde o texto declara: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Talvez essa seja uma das passagens que mais deveria ficar gravada no coração da igreja. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, que mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Jesus declara: não tenham medo daquele que pode matar o seu corpo. Antes,
Tenho medo daquele que depois de matar o corpo ele tem o poder de lançar no inferno. Então, a mensagem para a igreja é uma mensagem de fidelidade, de perseverança. Seja fiel, mesmo que isso custe a sua vida aqui na terra, porque nós vivemos debaixo de uma promessa de vida eterna. A segunda consideração que eu quero fazer é que quando Jesus ele fala sobre isso, na verdade esta mensagem não era direcionada só para aquela igreja daquele tempo. Ela é uma mensagem para a igreja do tempo do fim. É uma mensagem para a igreja dos nossos dias, que possivelmente pode estar próximo do tempo do fim e da vinda de Jesus. É interessante notar que ao encerrar as 7 cartas, Jesus ele deixa a mesma mensagem final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a mensagem direcionada a uma, ela servia para todas as outras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, às 7 igrejas. E na verdade essas 7 igrejas, elas tipificam a igreja do tempo do fim, que também passará por grande tribulação, que estará aqui na terra, e que muitos, talvez não todos, talvez nem todas as nações vão se aliar ao anticristo, nem todas as nações, algumas se oporão ao governo da besta. Mas ainda assim a palavra de Deus ela é clara em dizer que em alguns lugares as pessoas serão presas, em outras elas chegarão ao ponto do martírio, de serem mortas. E é por isso que ela enfatiza a mensagem de fidelidade até o fim. E isto nos leva à terceira e última consideração desse vídeo. A primeira, Jesus ele falou sobre uma grande tribulação e um período onde vai voltar a se exigir adoração a uma imagem, mais especificamente a imagem da besta. E que por isso, muitas pessoas serão perseguidas, presas e até mesmo mortas. A segunda consideração é que essa mensagem direcionada à igreja de Pérgamo, ela é dita que ela é para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito estava escrevendo para todas as igrejas. Essa mensagem não era específica só para aquela igreja. Ela é para todas as igrejas, principalmente a igreja do tempo do fim. E a terceira e última consideração que eu quero fazer é sobre fidelidade. Por quê? Porque quando Jesus ele deixa ali essa figura de Antipas registrada nas Escrituras para os nossos dias, o que Jesus estava deixando era um modelo a ser seguido. Jesus estava dizendo: olhem para Antipas, a minha fiel testemunha, que mesmo diante da morte, ele não amou a própria vida. Ele permaneceu fiel e é fiel até a morte. Por isso ele recebeu um testemunho eterno, testemunho canônico nas Escrituras, de ser chamado pelo próprio Jesus de a fiel testemunha. Por isso eu quero concluir esse vídeo deixando a seguinte admoestação. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia e a hora da vinda de Jesus, mas ela também nos manda viver preparados como virgens, preparadas para a vinda de Jesus. E a palavra de Deus é clara em dizer que antes da vinda de Jesus, no tempo do fim, essa vinda será antecedida por um período de grande tribulação. Jesus disse que ele virá imediatamente após a tribulação daqueles dias, uma tribulação. E a palavra de Deus, ela está nos preparando a igreja do tempo do fim para passar por esse período de tribulação. A palavra de Deus declara, nesse tempo muitas pessoas serão presas, muitos serão mortos, mas ela diz, para perseverarmos, para sermos fiel até o fim, assim como foi Antipas. E assim seremos chamados pelo próprio Senhor de a fiel testemunha. O próprio Jesus ele declara, se vocês me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Mas o próprio Jesus declara, aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, aquele que não me negar, eu também não me envergonharei de dar testemunho deles diante dos anjos e diante do Pai.
Por isso eu quero encerrar este vídeo deixando a seguinte mensagem. Não sabemos se vamos ou não passar por esse período da grande tribulação, se ela se dará nos nossos dias ou não. Como eu já tenho dito, o sentimento que eu tenho é que nós somos a geração do tempo do fim, a geração que vai ver a vinda de Jesus. Mas ainda assim, não podemos marcar data, não podemos marcar a hora e nem afirmar nada. Mas o que eu quero dizer para vocês é: seja fiel a Cristo, independente de tribulação ou não. Permaneça fiel ao Senhor até o fim. Espero que esse vídeo ele tenha somado o entendimento que você já tem das Escrituras. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe os seus comentários em amor e não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.